Fala pessoal, Memória Alvinegra tá no ar com mais um vídeo aqui no nosso canal e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Eu não vou me cansar de falar isso, eu vou falar isso em todos os vídeos porque é o slogan do canal, gostou? Legal, né? Bom, vamos lá, vamos começar a conversar aqui. Bom, gente, antes de começar a falar de fato do jogo, e desculpem o atraso, porque agora que eu cheguei em casa, agora que eu tô conseguindo sentar para gravar o vídeo aqui e falar com vocês, tá? Não falei ainda sobre o jogo do Botafogo ontem contra o Bahia. Para você que está assistindo esse vídeo na quarta-feira, tá? Esse vídeo aqui é referente ao jogo do Botafogo, que foi na terça, ontem, tá? Mas vamos falar sobre isso aqui, mas antes eu queria só dar uma pincelada sobre algumas situações. Primeira situação, Matheus Martins. Matheus Martins, ele esteve, vocês já devem ter visto em todas as redes sociais, eu também dei essa informação no canal do TF, a informação é da BTB Esportes, né? Eu peguei de lá e passei no canal do TF, porque talvez eles não estivessem sabendo disso, mas o Matheus Martins esteve no camarote do Botafogo e assim que a partida acabou, ele desceu e foi receber todos os atletas do Botafogo, todos os seus já companheiros, né, de Botafogo. Eu ia fazer aspas, mas desisti na hora e ficou essa palhaçada aqui. Mas enfim, estou gravando bem descontraído, não vai ter roteiro, tá? Então essa é a primeira notícia. Matheus Martins já está devidamente integrado ao elenco, tanto que foi recebê-los ao fim da partida. A segunda informação é sobre não é nem uma informação, é um achismo. Eu sou bem cético com referência a qualquer técnico de seleção brasileira. E o Dorival Júnior esteve na partida Botafogo e Bahia. Ele esteve em um dos camarotes do estádio Newton Santos para acompanhar a partida. Gente, eu estou bem cético, mas eu quero também saber o comentário de vocês aqui embaixo sobre quem que o Dorival Júnior de repente tenha vindo olhar ou quem ele simplesmente achou e começou a considerar. Quem ontem vocês acham que são os postulantes a qualquer chance vinda do Dorival Júnior para a seleção brasileira? Luiz Henrique tem jogado bem, o Marlon Freitas tem jogado bem, apesar dele não ter jogado bem ontem, mas pelo conjunto da obra, Marlon Freitas é um que pode ser pensado também na seleção. O John tá jogando demais, já tem algum tempo, pode ser alguns desses jogadores que ele tem ido observar, mas eu quero saber de você aqui nos comentários, quem que você acha que o Dorival Júnior foi acompanhar? Eu, sinceramente, vou dar uma opinião polêmica aqui, eu acho que ele não foi para pensar em qualquer jogador do Botafogo ou do Bahia. Ele pode ter se surpreendido, mas eu não acho que ele foi com essa intenção de observar alguém de Botafogo ou Bahia. Ele simplesmente aproveitou e já fez a ponte aérea cedo, porque hoje tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Então eu acho que esse é o grande foco do Dorival Júnior. Eu estou bem cético e não acredito em qualquer possibilidade de jogador do Botafogo, que eu me surpreenda, mas eu não tenho a mínima chance de acreditar que um jogador de Botafogo e Bahia pode estar na alça de mira do Dorival Júnior. Eu duvido, se esse jogo entre Flamengo e Palmeiras fosse em São Paulo, se ele teria vindo ao Rio de Janeiro para depois fazer a ponte aérea em São Paulo. Ele não viria. Simples assim. Então eu acho que é isso. Bom, vamos lá. Já falei demais aqui, quase 4 minutos de... Desculpa, gente. É que eu queria falar sobre isso com vocês. E assim, poderia até falar no Instagram, mas preferi falar aqui. Vamos embora. Vamos começar agora. Prometo ser rápido aqui sobre a partida Botafogo e Bahia. 1-1, placar final. Disse no Instagram que o resultado foi péssimo. Desculpa, tá tendo uma bateção de obra aqui, então vai ter algum barulho de repente aqui no vídeo, algum barulho externo, mas já tô explicando para vocês qual é a situação, tá? Eu falei no Instagram que o resultado foi péssimo e para mim foi, tá? Para mim foi por conta de tudo que o Botafogo produziu, especialmente no segundo tempo e em princípio do primeiro tempo, tá? Eu acho que o Botafogo em 7 minutos ele fez um gol, porque estava jogando muito bem, o Botafogo estava jogando bola, e com 7 ou 8 minutos fez 1-0. Depois ali, até os 15 minutos, o Botafogo ainda teve 2 chances, mas acabou não aproveitando essas 2 chances. Uma chance do Luiz Henrique, que pecado, essa bola não ter entrado, a bola desviou, não sei em quem desviou, tá vendo? Tá tendo barulho aqui, mas tomara que não pegue tanto, né? Mas o Luiz Henrique chutou uma bola, a bola desviou no zagueiro do Bahia, deixou o Marcos Felipe completamente estatelado no chão, pregado.
e só restou torcer. Ali seria o 2-0 e talvez o jogo teria tomado um rumo diferente. Tá? De repente o Botafogo poderia até abrir um pouco mais, porque o Bahia ia tentar buscar o resultado. Não que o Bahia não tenha buscado quando o jogo estava 1-0, até porque o Botafogo deu a chance do Bahia buscar. Né? O Botafogo cometeu um erro na partida contra o Bahia. Um erro que desencadeou vários deles. O Botafogo normalmente marca por zona, e dessa vez o Botafogo quis marcar homem a homem. Era uma correria desenfreada do Barbosa, do Bastos, o Bastos sofrendo com o Biel, né? Sofrendo muito com o Biel, então estava complicado. O Botafogo marcando homem a homem não foi bem contra o Bahia, tanto que no segundo tempo o Arthur Jorge acertou isso. Mas o principal erro para mim, um erro que desencadeou vários, um desses erros que foram desencadeados foi o Carlos Alberto. O Carlos Alberto, por conta do Cuiabano, ele teve que fazer, às vezes, de lateral defensivo, ele teve que ficar box to box. Enquanto ele teve gás para ficar box to box, ele até fez o gol do Botafogo. E ele começou a ficar box to box o tempo inteiro, marcando a saída pelas costas do Cuiabano, porque o Cuiabano é muito à frente, né? Ele é muito ofensivo, né? Não que ele deixe tão desguarnecida assim a defesa, mas ele vai tanto para frente que as costas dele ficam livres para qualquer adversário. E o Bahia se aproveitou disso. Você tem um cara no time adversário que não é um marcador por ofício, né? Que é o Carlos Alberto. O que o Bahia fez? Foi dominando as ações ali pelas laterais, e dominando as ações pelas laterais parecia até jogo de war. Começou dominando as laterais, aí daqui a pouco já estava dominando o meio de campo. Ou seja, já era praticamente América do Sul e Oceania mais um continente à sua escolha. Era o que o Bahia estava fazendo. O Bahia dominou depois o primeiro tempo, a partir dos 15 minutos. Mas dominou porque o Botafogo negligenciou 35 minutos do primeiro tempo. Por isso que o Bahia se organizou e dominou o jogo. Tá? Essa é a minha visão. Comenta aqui embaixo qual é a visão de vocês. Deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo aqui para novas pessoas. Passamos da marca de 7.500 inscritos aqui no canal. Somos 7.500 amigos, mas eu quero mais. Faltam 500 para a nossa mini meta de 8.000 inscritos aqui no canal. Então ajuda o canal Memória Alvinegra a bater essa marca, porque quanto mais cedo a gente bater essa marca, mais o canal vai ficar aí famoso aqui no YouTube, vai conseguir parceiros, não tem ninguém que bote nenhum dinheiro aqui no canal, tá? Inclusive, né? Só para deixar claro, né? Mas vamos falar aqui um pouco mais, tá? No segundo tempo, o Botafogo, que, assim, eu até fiz um vídeo há meses atrás com a chegada do Savarino. Eu fiz um vídeo dizendo que hoje o Botafogo tinha o melhor elenco de pontas do Brasil. A gente só não contava que esse melhor elenco de pontas do Brasil sofresse com tantas lesões. Jefinho, o Júnior Santos, o próprio Savarino, não por lesão, mas porque foi para a Copa América. O Luiz Henrique, em certo momento da temporada, teve que ficar fora por lesão. O Botafogo vem passando por muitos problemas com os seus pontas. E aí você não tem o ponta de velocidade para manter, porque sai o Júnior Santos, de repente entra o Romero. Romero é mais de construção. Né? De repente sai o Luiz Henrique, entra o Savarino, que até jogou ontem e não foi tão mal, mas é um jogador mais de construção. Dessa vez o Savarino jogou por dentro. Né? Então a gente tem esse problema hoje nas nossas pontas. Não é porque a gente não tem ponta no elenco, a gente tem muitos pontas no elenco, mas a gente está passando por problemas de lesões, então a gente acaba ficando sem perfil de jogador de velocidade, que é o que o Arthur Jorge gosta. Ele gosta de jogador de velocidade pelas pontas. E isso é muito importante no esquema do Botafogo hoje. E a gente não tem isso. E aí, ele tenta reverter o erro que cometeu. Ele vê que o time está marcando homem a homem e por isso está muito espaçado. O que ele faz? Ele coloca o Cauê. Claro que me doeu ver o Cauê de ponta. Me incomodou bastante. Mas eu entendi por que ele quis colocar o Cauê de ponta. Ele quis dar volume de jogo. Ele coloca os dois atacantes, como mais tarde ele fez no jogo. Ele colocou o Tiquinho e o Igor Jesus. E o Cauê ficou no meio de campo, dando consistência para o nosso meio de campo, que estava muito pouco povoado. Então ele chega e faz esse povoamento, né, do meio de campo do Botafogo. Então eu entendi a entrada dele. Só que ontem foi uma coisa meio atípica. Vocês sabem muito bem, já falei aqui no canal,
que eu defendo até o Marlon Freitas e o Gregory. Só que talvez ontem o jogo teria que ser Alan e Gregory, para a gente segurar um pouco mais o meio de campo. Quando a gente marca homem a homem, a gente precisa de 2 homens no meio de campo de mais contenção. Exatamente porque você marcando homem a homem, uma hora alguém vai ficar solto. Então, seria importante ontem você ter 2 volantes de mais contenção. O Alan, ele sabe sair jogando, o Gregory é de mais contenção, e aproveitando que o Marlon Freitas, como eu já disse no início do vídeo, aproveitando que o Marlon Freitas não estava bem na partida de ontem, e o Alan entrou muito bem na partida, o Alan, quando ele entra no jogo, ele começa a encontrar mais os jogadores com os seus lançamentos. Tá? Ficou melhor a situação do Botafogo. Então, as entradas do Alan e do Cauê fizeram com que o Botafogo conseguisse, além de reagrupar o seu meio de campo, conseguisse também ter volume de jogo. O Botafogo, que tinha abdicado de quase todo um primeiro tempo, voltou ao segundo com mais qualidade, com mais chance de buscar o resultado. E aí, a gente que já tinha parado numa parede chamada Cássio, parou em outra parede, chamada Marcos Felipe, que fez uma grande partida, mais um goleiro rival fazendo uma grande partida no estádio Newton Santos. Não é dizer que o Botafogo não criou, o Botafogo criou, mas faltou ter um pouco mais de volúpia quando o time tinha o resultado na mão, por assim dizer. Porque o Botafogo faz o gol muito cedo, o Bahia fica sem chão, sem ação, sem saber o que fazer, desbaratinado. Trouxe esse tema aqui no canal. Desculpa, trouxe, é isso, né? Mas o Botafogo não aproveitou. Fez 1-0 e por conta de administração de elenco, administração de parte física, o Botafogo largou o jogo. E o Bahia é muito qualificado. O Bahia tem jogadores que são muito perigosos. O Tassiano, no início do jogo, jogando pelas pontas, ele estava bem. Estava congestionado para ele? Estava. Mas ele estava bem na partida. O Biel sempre vai bem. Sempre vai bem. O Everton Ribeiro é o cara que, sinceramente, dane-se que estava no rival. Eu queria ele no Botafogo. O Bahia acertou ao ir atrás do Everton Ribeiro, que tem muita coisa para entregar ainda para o futebol brasileiro. Everton Ribeiro é um grande jogador. Eu queria muito ele no time do Botafogo. 2 jogadores do lendário Flamengo de 2019 que eu queria no Botafogo. Um se aposentou e o outro foi para o Bahia. Eu queria muito o Diego. E depois do Diego, quando eu vi que ele se aposentou, eu queria muito o Everton Ribeiro quando a chance apareceu. Mas ele não quis fechar com o Botafogo pela questão regional. Enfim, voltando aqui ao nosso jogo. O Bahia é um time muito qualificado. Então, com um time muito qualificado, quando ele perde o chão, você tem que matar. Não tem como. Você tem que ser letal. O que eu sempre falo aqui no canal? O Botafogo precisa ser letal. O Botafogo não foi letal. O Botafogo largou o jogo no primeiro tempo e, com justiça, tomamos o gol no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Bahia jogou tranquilo. No segundo tempo, o Bahia, toda hora, a partir dos 3 minutos do segundo tempo, o jogador começou a cair. Começou a amarrar o jogo. Era até, para ao invés de ter dado 7 minutos, até teve uma parada durante o jogo, que o jogador do Bahia ficou caído e tal, era para ter dado pelo menos mais 2 minutos. Mas o juiz não quis. Ele quis dar o jogo até os 57 mesmo, tudo bem, tá no direito dele. Ele deu o jogo até os 57, jogo até os 57. Tudo bem, sem problema. Mas ele poderia ter dado mais 2 minutos. Mas a culpa não é do árbitro. A culpa é do Botafogo, que não aproveitou a chance de matar um adversário difícil. A gente poderia, de repente, sair do primeiro tempo com um 2-0. Ou, de repente, até sair do primeiro tempo, se o Bahia tivesse realmente feito o gol no final, a gente poderia ter saído com um 2-1. E como que o jogo se apresentou pra gente no segundo tempo? O Rogério Ceni entendeu a mensagem dos seus atletas, entendeu que o jogo pedia uma reserva maior, esperando para decidir o jogo na sua casa, tá? E aí, o que ele faz? Ele queria um time mais móvel, com mais troca de bola, mas ele troca tudo. Ele simplesmente coloca o Everaldo e o Ratão. Quando ele coloca o Everaldo e o Ratão, eu fiquei, olha, não tem mais jogo pro Bahia, o Botafogo vai dominar, como dominou no segundo tempo, e o Bahia vai começar a cruzar a bola na área. Foi exatamente isso que aconteceu.
o Bahia cruzando bola na área o tempo inteiro, Barbosa e Bastos muito bem, o John saindo muito bem do gol, né? E o Bahia não conseguiu fazer mais nada. O Bahia não criou no segundo tempo. Quem teve volume de jogo no segundo tempo foi o Botafogo, que acabou sendo punido. O Botafogo buscou o segundo gol, mas não conseguiu encontrar o gol da vitória. E aí, 1-1. O que eu acho que pode acontecer? Qualquer coisa, sinceramente. Botafogo e Bahia são duas equipes que se equivalem, duas equipes que gostam de jogar com a posse da bola, duas equipes que gostam da verticalidade. Apesar do Bahia, na minha opinião, saber mais o que fazer quando não tem essa verticalidade. O Botafogo passa por alguns problemas quando perde essa verticalidade, tá? Mas é um jogo que tudo pode acontecer. O Botafogo tem plenas condições de passar do Bahia na Fonte Nova, não é um bicho de 7 cabeças. O Botafogo não vai ter problema jogando por lá, porque o Botafogo não treina e joga só no sintético, o Botafogo treina em campo normal, então a gente não vai ter problema quanto a isso. Eu acho sinceramente que o Botafogo tem plenas condições de se classificar diante do Bahia na casa do adversário. Só que, volto ao início do vídeo, o Botafogo não pode abrir mão de 30 minutos de jogo. O Botafogo não pode se dar ao luxo de não ser letal. O Botafogo precisa ser letal, porque quanto mais visado o Botafogo é, mais difícil vai ser de fazer gol. Aguardem uma temporada muito mais difícil, mas que essa temporada muito mais difícil venha com um Botafogo muito mais letal. Foi o que eu vi da partida ontem. Quero saber o comentário de vocês aqui, além do seu like, do seu compartilhamento, da sua inscrição aqui no canal. Vamos bater essa meta aí de 8.000 inscritos por aqui, tá? Então, comenta aqui embaixo. Memória Alvinegra, aqui o Botafogo sempre joga em casa, falei de novo. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu! Fui!